Olá, pessoal, Descomplicando o Reumatismo, continuando nossa série Descomplicando o Reumatismo da Cabeça aos Pés, é um oferecimento do GARI, Grupo Amigos da Reumatologia. E, mais uma vez, nós temos a Leda, já faz parte da nossa história aqui, no Descomplicando, e nós vamos falar um pouquinho sobre osteoporose, mas do ponto de vista de exercício. Vamos aproveitar a experiência que ela tem e vamos absorver mais os conhecimentos dela. Leda, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite, é muito interessante e é importante que as pessoas saibam o que é, como cuidar-se, para que não venham a ter uma repercussão negativa de uma doença que pode ser bastante agressiva e chata para a funcionalidade das pessoas. Ok. E nós vamos começar, falando o que é osteoporose. A osteoporose é uma doença que é chamada de silenciosa. A osteoporose não dói. Então, ela só pode ser diagnosticada pelo médico através de alguns exames, dos quais a densitometria é a mais conhecida. Mas não é só isso, mas é uma condição mais peculiar da mulher, é mais comum em mulheres, na menopausa, em que há uma perda de cálcio relativa à menopausa e a pessoa fica com os ossos mais frágeis. E isto leva a uma chance maior de fraturas e de perda de capacidade funcional muito importante. Leda, e aí, como é que fica o osso na osteoporose? Veja, a gente tem um osso que tem uma parte de fora que a gente chama cortical, que é um osso duro, compacto, resistente. Esse osso sofre menos com a idade, com a menopausa, ele é mais resistente. Porém, especialmente na parte final dos ossos longos, nós temos um osso que se chama esponjoso. Ele é todo cheio de buraquinhos. Esses buraquinhos não estão vazios, não. Aí dentro é berçário das células do sangue, é onde o corpo forma as células do sistema imune. É uma parte importante. Porém, com a idade, existe uma perda de fixação de cálcio nesse lugar e o osso, em vez de se tornar como este, com buraquinhos pequenos, vai perdendo algumas conexões e os buracos vão aumentando. Conforme aumenta essa porosidade, o risco de fratura é grande. Em alguns ossos, isso é mais relevante, em outros, é menos. Pode haver osteoporose em alguns lugares e não em outros. Por exemplo, se eu tive pólio quando criança, aquela perna que teve pólio e cresceu menos, ela formou menos osso. Então, ela, com a idade, se torna mais osteoporótica. Se eu sou de uma etnia, por exemplo, os orientais, que são miudinhos, ou as pessoas loirinhas, que são miudinhas, elas formaram menos osso quando crianças. Então, com a idade que o osso se torna mais poroso, o risco é maior. Então, é bem variável. Existem questões de etnia, de desenvolvimento. Então, eu diria assim, para tratar a osteoporose, seria ótimo que todas as crianças fizessem muita atividade física, porque eu criaria um osso forte enquanto é criança. E quando fosse perder lá na frente, tinha maior quantidade, de forma que uma perda não fosse tão importante. Agora você me fez lembrar uma coisa. A gente forma osso, teoricamente, mais ou menos até os 20 anos. Você tem uma formação de osso, depois você estabiliza. Isso a gente vai ver em outros detalhes quando falar sobre densitometria óssea, que é justamente. Então, às vezes a gente vai ver um paciente que tem osteoporose jovem, mas a gente tem que lembrar que às vezes a pessoa não formou o osso, ele já vem com uma perda natural, porque ele não formou osso durante o período que ele tinha que guardar osso. Então, ele não fez. E isso, às vezes, atrapalha, porque a gente fica imaginando que ele perdeu. Na realidade, ele nunca chegou ao ponto que a gente precisa que o osso seja mais forte. Ele não chegou a ter. Eu acho que você tocar nesse assunto das crianças terem uma atividade física
coisa que na nossa época era muito mais comum e hoje está cada vez menos, é um alerta para as crianças. Então, se quiser formar um osso bom, ele tem que ser formado agora, quando é jovem, porque depois vai correr atrás do prejuízo e talvez não alcance o que deveria ser, né? Na hora que a gente pensa que as crianças ficam tempos enormes com celular, mas veja bem a situação de uma mãe. 2 crianças pequenas, um apartamento pequeno, a criançada pula para cima, pula para baixo, ela vai ligar a televisão, ela vai pôr um joguinho para acalmar as crianças. Mas essas crianças tinham que estar no pátio, tinha que subir em árvore, tinha que pular isso, tinha que fazer aquilo, tinha que se ralar um pouquinho, faz parte da vida a gente ralar o joelho, mas tinha que ter mais espaços para se exercitar, porque é o estímulo do músculo puxando o osso, que faz o osso crescer, que faz o osso calcificar, que faz um bom osso. Tanto que as pessoas grandes, mais pesadas, em geral, têm uma qualidade óssea menor. Por que as loirinhas, pequenininhas, orientais, têm mais problema com a osteoporose? Porque o esqueleto delas é delicado, é pequeno, não se exercitaram, não tiveram um desenvolvimento tão grande. Então, eu acho que o alerta da osteoporose é: as crianças têm que pular, as crianças têm que fazer exercícios, a criança tem que correr, a criança tem que fazer força, porque senão lá na frente vai faltar e nós teremos uma população de risco logo mais. E aproveitando o gancho, qual é a população de risco para a osteoporose? Então, primeiro, mulher. Ser mulher já é condição. Por quê? Quando entra na menopausa, a falta do estrógeno leva a uma perda acentuada de cálcio dentro do osso. E aí este cálcio vai faltar. O que vai acontecer com isto? Os ossos da coluna, eles têm uma capacidade de sustentar carga menor aqui na frente do que atrás. Então, na hora que nós fazemos as coisas no dia a dia, a gente se inclina muito para frente. E se faltar cálcio no meu osso, eu posso amassar uma vértebra. Eu faço uma fratura pequena e essa fratura pode não doer, não alertar a pessoa. Isto acontece exatamente logo depois da menopausa. Então, a mulher que está por entrar na menopausa deve procurar saber com o seu ginecologista, ou com o reumatologista, ou com o endócrino, como está a sua densitometria, como está seu esqueleto. Porque a primeira coisa é mulher. Como eu falei, se ela for miúda, aquela pessoa de ossos finos, delicados, se ela é mais europeia, mais branquinha, olhos claros, é muito mais vulnerável. O estrógeno faz falta e nas miúdas faz mais falta. Nas orientais também isso é importante. Nos homens é muito mais difícil. Os homens podem ter osteoporose, porém mais tarde, 10, 20 anos depois das mulheres. E daí já não é só este osso aqui, é o cortical também. Por quê? Porque a testosterona protege o osso e eles não têm a perda brusca que a mulher tem do estrógeno. Então, a população de risco primária, mulher. Segundo, miúdas. Terceiro, orientais. Ou que tenham menopausa precoce. Então, as pessoas que têm algum problema, que fazem menopausa precoce, têm que ser acompanhadas. É muito importante isso. Lembrando uma coisa, geralmente a osteoporose após menopausa, ela pega muito mais coluna. E na osteoporose, vamos dizer assim, da senilidade, vai pegar mais o quadril, que a gente vai ver depois que o quadril também é outra região que a gente observa tanto na densitometria, mas também nas fraturas, né? E eu gostaria de saber que cuidados nós temos quando recebemos o diagnóstico de osteoporose. É interessante porque, como eu falei, a osteoporose é silenciosa. Muitas vezes ela é achada porque o ginecologista pede algum exame para saber, mas uma das coisas muito peculiares é a postura da pessoa. Então, normalmente a gente é mais ou menos retinho.
Quando começa a ter osteoporose, pode acontecer microfraturas naquelas vértebras e a pessoa vai encurvando. Aí vejam bem, aquela cabeça tão para frente, ela desafia meu centro de massa, essa cabeça pesada. Ela muito para frente vai comprimir mais as vértebras. Ela vai puxar a pessoa para frente. Para cair é mais fácil. Então, eu preciso cuidar da postura. Então, uma pessoa que tem uma boa postura, que mantém uma boa musculatura das costas, ela talvez não chegue naquela postura tão inclinada. Então, é importante olhar isso. Se a pessoa já desde mais jovem já é um pouco mais inclinada, opa! As pessoas, muitas vezes, na perimenopausa, estão se aposentando. Ficam muito tempo sentado e sentado, a gente cai para frente. A gente não mantém uma postura. Amassa mais as vértebras lá na frente e perde mais musculatura lá atrás. Então, postura é a primeira coisa que a gente tem que olhar, pelo risco. Segunda coisa, musculatura. Se eu não tenho músculo forte, eu não seguro o meu osso. E eu falei agora há pouco que o osso ele cresce em cálcio quando o músculo puxa. Se eu fico sentada, se eu sou sedentária, meu músculo vai embora, a minha postura piora e o meu risco aumenta. Então, sedentarismo é segundo risco. Eu preciso. O meu osso, ele só segura o cálcio se meu pé bater no chão regularmente. Então, se eu fizer um exercício tipo bicicleta, não é bom para o osso. É bom para o músculo, é bom para o pulmão, mas não é bom para o osso. Eu preciso andar, eu preciso fazer um pouco de peso, eu preciso ter músculos fortes. Primeiro, para aguentar a minha postura mais ereta, para não inclinar tanto. Para isso eu preciso músculo, preciso resistência. Se isto se acentua, pode chegar num ponto que prejudica a respiração da pessoa. Então é algo que tem que ser cuidado. A postura é muito importante.